Começa agora o podcast M Consult, em prol ao movimento Globaliza Brasil. Apresentação Mário Polis. Olá, no podcast de hoje nós vamos falar sobre como Taiwan está combatendo o coronavírus e sendo um exemplo para o mundo. A pequena ilha, extremamente dependente da China, tanto por sua localização geográfica quanto pela sua história, prova ao mundo que o controle de um vírus emergente pode ser alcançado por meio de ciência, tecnologia e governança democrática. O planeta luta e tenta desenvolver estratégias contra o Covid. Diante de um novo vírus, especialistas em doenças infecciosas e funcionários do governo se preparam para implementar medidas para controlar e mitigar seus danos. Vários governos asiáticos foram elogiados por seu controle relativamente bem sucedido da primeira onda da epidemia. Teve aí o exemplo de Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong, mas Taiwan ficou de fora porque não pertence à OMS, portanto não estava nos briefings diários da organização. Batido diariamente aí, e duramente por casos da epidemia da SARS em 2003, em que houveram aí 73 mortes no país todo, esse país empreendeu sérios preparativos para uma futura epidemia que poderia chegar. Assim, o país ficou hipervigilante quando o primeiro caso de pneumonia misteriosa, no caso aí o Covid, chegou de Wuhan, num dos viajantes que estavam por lá. Em 20 de janeiro, Taiwan estabeleceu uma central de controle de epidemias, composta por especialistas de diversas áreas e inclusive pelo vice-presidente do país, que é um epidemiologista. Taiwan iniciou os testes de Covid-19 em janeiro. No início, os testes eram aplicados a pessoas que retornavam da área epidêmica ou pacientes sintomáticos. Ao todo, tem hoje 80 mil pessoas em estado de isolamento e monitoradas com verificações diárias de temperatura e sintomas, que são rastreadas pelo telefone. Se os dados de GPS do telefone de uma pessoa em quarentena indicarem movimento fora de um determinado intervalo, uma ligação telefônica de acompanhamento será feita para confirmar a localização da pessoa. Os taiwaneses são cautelosos e otimistas, tiveram casos esporádicos adquiridos pela comunidade sem histórico de viagens ou contatos. Combater o coronavírus foi um esforço completo da ilha toda. O CECC, que é esse conselho que foi criado, lidera o esforço com uma coordenação muito eficaz entre as agências governamentais. Uma frota de combate à epidemia foi montada pelo Departamento de Transportes para pegar os passageiros que retornam de áreas epidêmicas e facilitar o rastreamento dos contatos. Os aplicativos também foram desenvolvidos para otimizar a compra de máscaras faciais. E como o vírus pode sofrer uma mutação rápida, as agências também respondem rapidamente. Além de rigorosas medidas de saúde pública, há grandes esforços para desenvolver diagnósticos no ponto de atendimento e ensaios de anticorpos na esperança de avançar na ciência e identificar melhor os pacientes. A próspera indústria biomédica de Taiwan está participando do desenvolvimento de terapias e vacinas. E há aí um grande candidato promissor dentro das vacinas taiwaneses que está sendo investigado nesse momento para curar o vírus. Taiwan não é apenas um farol na democracia, mas também a prova viva de que controle de um vírus emergente pode ser alcançado por meio de ciência, tecnologia e governança democrática. Nada mais que isso. Claro que, não por ser pequena, a ilha possui maior facilidade de controle de sua população do que um país continental como o Brasil, mas é de se admirar a sinergia entre as áreas em prol da resolução e combate da pandemia, e principalmente de problemas similares como esse. Esse texto foi baseado no artigo How Taiwan Battles the Coronavirus, do site The Diplomatic, e foi minuciosamente avaliado em cada um destes dados para que eu pudesse passar para vocês aqui nesse podcast estes dados todos. Um grande abraço e até semana que vem. Você acabou de ouvir um podcast da M Consult. Com a M, o mundo está em suas mãos. Podcast produzido por Podhouse, a casa do podcast.